Sejam bem-vindos aí, eu vou mostrar para vocês aqui, para algumas pessoas em específico aí, né, que a gente gostaria de mostrar nosso trabalho de como olhar as cripto nesse sentido aqui de análise para saber onde que fica as melhores entradas e as melhores saídas, tá? Então a gente fez um trabalho de criação inicialmente aí de indicadores próprios. Esses indicadores nós utilizamos tanto para mercado nacional quanto para cripto, quanto para Forex e outros mercados também, mercado americano, por exemplo. Enfim, ela serve para qualquer ativo que se comporta de maneira com bastante volume, com bastante negociação. Enfim, esses indicadores foram derivados de uma leitura do Wyckoff, e essa leitura é uma leitura antiga, uma vertente do trabalho de como operar gráfico, né, no formato interpretando os institucionais, interpretando movimentos que grandes instituições fazem de acordo com os seus interesses. Então aqui já falando focado aqui no Bitcoin, né, a gente está aqui com o gráfico pela Binance, lembrando que o indicador ele pode funcionar em vários tempos gráficos, vai da análise do operador que quer ali fazer a sua análise tanto para um foco mais intraday, quanto um foco mais swing, quanto um trabalho mais voltado para posição, tá? Eu normalmente utilizo o gráfico de 15 minutos, porque eu estou quase que 100% olhando o gráfico o dia todo, enfim. Então aqui a gente pode observar o seguinte, para eu detalhar para vocês, aqui a gente tem três indicadores basicamente, né? Um indicador são as médias, né? As posições médias de comprador e de vendedor, transcrito aqui na linha vermelha como o preço médio do vendedor e na linha azul o preço médio do comprador, trazendo aí das máximas e das mínimas desses movimentos que vem acontecendo ultimamente. Então, quando a gente vê o mercado de lado, pessoal, a gente está vendo o mercado com preços médios, tanto de quem compra quanto de quem vende, praticamente nos mesmos patamares, né? Porque o comprador passa, exagera do preço que ele começou, depois o vendedor passa para baixo do preço que ele começou também. Esse trabalho dentro da consolidação sempre vai deixar os preços médios do comprado e do vendido no mesmo patamar. Para quem sabe sobre distribuição de sino, sobre a distribuição de curva normal, esse patamar aqui, por exemplo, do 36.900, mais ou menos, vai ser o patamar que teve bastante volume de toda essa faixa aqui que a gente está observando. Tá? Então, isso corrobora aí com mais interpretações de forma a analisar volume, não somente o preço médio do comprador e do vendedor. É claro que num curto espaço de tempo, a gente vai entender o seguinte, que se houve um comprador forte aqui, conseguiu deslocar bem o preço, ele pode aparecer no primeiro toque desse preço médio dele que está aqui, ó. Esse primeiro preço médio dele que está aqui é uma defesa compradora. Da mesma forma que se a gente tiver um vendedor muito forte, né? Esse vendedor novo que apareceu aqui, ó, dia 3 de junho, ele está ainda defendendo esse patamar dele aqui, ele está defendendo o preço médio dele aqui. Então a gente consegue olhar pelas extremidades do mercado, aonde o comprador ou o vendedor já se deram por satisfeito e onde que pode ser um possível pullback, né? Sempre de uma região que a gente pode tá entendendo o preço médio de comprador ou de vendedor, um excelente pullback. Como que a gente atua então, pessoal? Como nenhum indicador e nenhuma análise técnica vai funcionar nos três mercados, que seriam tendência, consolidação e reversão, todos esses três mercados, por mais que você desenvolva um trabalho focado em tendência, ele vai pecar quando estiver de lado ou na reversão. Quando você faz um indicador ou tem uma proposta de trabalho que o mercado aceita mais essa proposta na consolidação, provavelmente ele não vai funcionar legal na tendência e na reversão também. Então, nessa condição, como que a gente avalia o nosso trabalho e como que a gente consegue ter segurança para trabalhar para um longo prazo? Tá? A gente sempre olha que no mercado de queda há oportunidade de compra. Então a gente tem oportunidades de compra mesmo dentro de um canal de baixa, tá? É importante a gente salientar que no canal de baixa
a tendência ela pode ser muito longa, né? Muito forte, ok? Então a gente teve dois pontos de entrada, provavelmente aqui no 46, depois aqui no 39, e no menor prazo aqui, se a gente for olhar um pouco mais em foco, né? A gente passou por uma nova compra aqui embaixo, né? Aqui perto do 34. Então esses foram os três momentos que o indicador fez a sugestão de compra, né? Essa sugestão de compra, obviamente, a gente já tem o primeiro alvo definido, que foi aqui, ó. Depois a gente teve mais umas duas indicações parciais de compra, tá? Notem que a gente tem o primeiro indicador, que é o médio do vendedor ou o médio do comprador, balizado pelas linhas, ok? A gente tem a volatilidade aqui embaixo. Essa volatilidade ela nos indica se o movimento ou se o mercado está mais expansivo ou se o mercado está mais acumulado ou passível aí de uma lateralização. Notem que o mercado ele se movimenta por ondas e essas ondas elas provém uma característica de calmaria depois de uma grande onda, né? Então, o que que a gente avalia? Né? Um alto movimento de volatilidade, ele pode ser observado aqui nesse momento, que houve uma queda muito forte, muito pesada, né? Um descarrego aqui de vendedores, ok? E depois de um momento o mercado tende a ficar mais calmo. Essa calmaria a gente observa pela volatilidade aqui, né? A gente tem essas diferenças de cores que representa azul como uma volatilidade alta, branco uma volatilidade grande, não é tão alta quanto o azul, amarela uma volatilidade razoável, baixa até, e vermelha uma volatilidade super baixa, tá? Quando a gente observa esse efeito, a gente começa a entender que a, esse efeito de calmaria também tem essa expectativa de daqui a pouco essa calmaria vai começar a ficar agitada de novo e muda-se o cenário. Então, por exemplo, a partir desse momento que ficou vermelho, o que, que se espera? Se espera uma movimentação forte para algum lado, né? E aumente novamente essa volatilidade. Nesse período de 15 minutos aqui, foi mais queda, né? Então a gente teve um pouquinho mais de queda, vindo aqui buscar mais patamares perto do preço de 31 mil dólares, né? Isso daqui faz com que a gente entenda esses comportamentos do mercado e não se envolva diretamente com uma briga simplesmente de comprar somente porque chegou no patamar que a gente quer, né? Se a gente vê uma alta volatilidade entrando no mercado, ou um discorrer de volatilidade que pode continuar, a gente espera para fazer a compra. Então, esse é o estudo que a gente faz, essa é a interpretação que a gente faz no caso da volatilidade aqui embaixo, tá? E o outro indicador que é efetivamente o sinal de compra e de venda, né? Que ele pode vir tanto com um movimento fraco, né, de rompimento fraco, que ele vai esperar o rompimento e depois vai acionar a setinha azul que está aqui. A gente considera as setinhas que estão próximos da bolinha que está marcada aqui. A gente deixou até mais setas envolvidas aqui no indicador, simplesmente para a gente ter um pouco de intenção do comprador, né? É ficar esperto que aqui pode ter uma intenção compradora. Não necessariamente a gente precisa comprar qualquer vela dessa que está na setinha. A gente observa ela simplesmente, o ponto melhor é sempre na mínima, perto da bolinha, tá? Do que comprar mais aqui em cima. Mas isso serve para a gente entender, para formatar nossa cabeça, né? De entender que o comprador pode surgir nessa etapa aqui. Obviamente, essa vela aqui desconfigurou, né, a posição do comprador nesse momento, houve mais canal, mais venda e um novo sinal se armou aqui embaixo. Esse novo sinal ele não foi forte o suficiente para ficar na configuração dupla, né, que seria além do rompimento, a confirmação na cor do candle, né? Então aqui simplesmente ficou só as setinhas armadas aqui. Então a gente pode ter, a partir de qualquer momento no mercado, a gente pode ter o que a gente chama de reversão,
que seria o terceiro mercado, que é aquele mercado que a gente não consegue prever, não dá para a gente prever, embora tenha indicações para comprar no ponto correto, mas é difícil prever que faça uma devolução em V. A maioria dos mercados a gente não consegue prever isso daqui, porque isso aqui é um grande player esperando chegar no preço que ele quer para começar a comprar tudo e ir embora sem fim. Então, essa devolução em V, não existe um indicador para prever isso, tá? Existe o ponto que pode aparecer, mas que ela vai aparecer exatamente no ponto e dar sequência, a gente não consegue precisar, beleza? O que a gente vai ficar atento? Pegando numa movimentação dessa, ou já estando posicionado no ativo, a gente vai prestar atenção simplesmente no ponto que ele vai tocar a primeira vez, né? Esse preço médio do comprador, normalmente ele é defendido. Então, assim, esse trade aqui, ó, é um trade dado pra gente. Ele é um trade 100% dentro do operacional. Super tranquilo de pegar uma compra do 36 até o 40 mil dólares aqui, pegando 10%. Tá? O que exige é a paciência para esperar essa configuração toda e depois confiar na posição do comprador aqui quando ele tocar. Notem que essa segunda vez já não aconteceu. Esse preço médio desse comprador já foi perdido e novamente vai ter uma nova posição somente lá no fundo, onde ele deu duas indicações de compra, né? Que poderia aparecer um comprador aqui e ir embora para a tendência de alta, ou poderia aparecer um comprador aqui e ir embora para a tendência de alta. Demorou um pouco para aparecer esse comprador, veio respeitando essa linha de tendência de baixa aqui, né? Um canalzinho de baixa aqui, embora esse movimento aqui foi forte. Mas notem que, mesmo que eu tivesse comprado em algum momento, ou aqui nessa posição, ou aqui nessa, daria uma excelente saída aqui, entendendo que o vendedor poderia aparecer nessa faixa. Então fica um pouco mais simples a interpretação, colabora, aqui daria 4%, e aqui mais 6%. E nessa próxima operação aqui, ó, perceba que quando o mercado está mais disputado, ou seja, não entrou uma tendência de baixa muito forte mais, o mercado lateralizou, a gente tem competência para atuar e pegar essas posições aqui de defesa do comprador, né? Assim que ele aparece, a gente pode entrar fracionadamente e aproveitar o movimento junto com ele. Ó, aqui já daria mais 6% nessa indicação. Ah, Bruno, mas eu quero levar até mais, eu quero levar até a confirmação total, que é região de venda e região com dupla confirmação. Essa dupla confirmação apareceu só aqui em cima. Então a gente teria o mercado aí nos dando mais 9,3%, né? E aí a lateralização acontecendo, a gente teve outras derivações, né? Confiando numa tendência de alta, a gente teve esse primeiro toque, depois o preço transitou para baixo, retornou em V para cima, isso é importante para a gente ver o comprador ainda junto com essa movimentação que iniciou lá nos 33 mil pontos, ou nos 33 mil dólares. A gente teve esse momento bem disputado, ó, que ficou bem lateral, né, em cima da defesa do comprador e também em cima da defesa do vendedor nesse momento, né? Levando até a próxima extremidade, próxima sugestão de venda ou de parcial da compra. Foi aqui em cima, perto dos 37.800, 38. Eu já estava esperando esse preço, 37, 38, e a região lá do 40, com preços, pelo menos preços importantes que o vendedor iria aparecer, ok? E a gente teve aí depois uma nova queda. Essa nova queda, obviamente, mais chances, mais volatilidade. Olha como a volatilidade aumentou forte aqui. Se quisesse atuar somente na faixa de confirmação dupla aqui, com a coloração azul, isso tudo é automático, tá, pessoal? Eu só digitei o M15 e já apareceu as sugestões. Se eu quisesse atuar nos 5 minutos, era só atuar. Aqui, ó, vou botar para vocês aqui, ó. Enter 5, Enter. É necessário dar uma atualizada no indicador. Pronto, ele já funcionou. Eu tenho das mesmas condições aqui, mais indicações de momentos mais curtos, obviamente, né? Uma compra aqui, uma venda aqui em cima. Ó, vou colocar o gráfico um pouco mais maior. Ó. Uma compra aqui, uma venda ali, uma compra aqui nova, uma venda na defesa desse preço médio aqui. Ó. Isso daqui, no caso, eu estou olhando o Bitcoin, tá? Ele vai explorar ali movimentos mais curtos.
com giros mais curtos também, né? Uma bela compra aqui em cima do preço médio do comprador, podendo levar até o 39 ali, sossegado, tá? Quando a gente está dentro de um canal de baixa, olha só, vamos pegar um movimento ali que caiu bastante. Ó, um canal de baixa, alta volatilidade, ó, o tempo de 5 minutos ele vai acionar mais rápido, né? E vai sugerir a compra de forma mais rápida, tá? E, obviamente, a venda, a saída dessa compra também de forma mais rápida, tá? Quando a gente entra alta volatilidade, o indicador não vai assumir uma posição de sugestão de nada, porque uma alta volatilidade ela acarreta você fazer, acarreta você ter ali uma precificação muito bruta de queda ou de alta, que não necessariamente representa você ter segurança para trabalhar, tá? A hora que a volatilidade diminuir, aí sim, né, num fundo duplo, a gente pode ter uma indicação, nesse caso aqui no 5, beleza? A gente pode ter isso daqui no 30 minutos também. Passou o tempo gráfico, vem aqui, atualiza. Deixa eu tirar os... Vou só tirar os estudos aqui, ó. Ó, dentro de um canal a gente vai ter várias indicações de posição de compra. Aí vai, o único item é ter calma para atuar, né? Numa situação de alta volatilidade na venda, né? Esperar bastante antes de fazer qualquer entrada ou fracionar na entrada de compra, simplesmente, tá? Quando o mercado, a gente mostrou o mercado em queda, né? Praticamente esses últimos 30 dias o mercado estava em queda. Vou mostrar para vocês aqui o mercado em alta, na época aqui que estava subindo bastante aqui, janeiro, fevereiro, tá? Eu estou no gráfico de 30, ele pode ser operado em qualquer tempo gráfico. As sugestões elas vão ficar mais espaçadas, essa é a ideia, ok? Ó, a gente teve uma bela compra aqui na faixa do 31, né? No gráfico aqui de meia hora. Deixa eu atualizar aqui. Beleza. Ó, a gente teve uma atuação aqui, ó, de compra no 30. Com uma dupla confirmação aqui não teve, né? Toda essa alta aqui que teve não teve dupla confirmação para saída. A gente sim teve mais posição de compra, outra compra aqui embaixo. Essa saída aqui foi a dupla confirmação para venda. Depois a gente não teve mais nenhuma posição para compra, né, com dupla confirmação. Foi dar dupla confirmação no gráfico de 30 aqui, né? Depois aqui em cima, enfiou esse canal de alta aqui, foi embora. E aí ele vai ter várias confirmações de possibilidade de saída aqui em toda essa região. Observe aqui no gráfico de meia hora a compra duplamente confirmada aqui embaixo, né? As saídas aqui em cima, mais aqui em cima. Então, assim, o operacional ele serve tanto para tendência, quanto para consolidação, quanto para reversão. Esse foi o único operacional que a gente conseguiu reunir as três características básicas do mercado, que é operar os três momentos grandes que o mercado proporciona para nós, operar com segurança, sabendo que está comprando em preço barato e vendendo em preço caro, e trazer aí uma posição sem desespero, né? Uma posição mais calma que a gente possa comprar, esperar bastante, guardar o tempo que for, esperar a tendência retomar e fazer a saída em pontos que ele pode sugerir boa parcial para nós, tá? Isso aqui em Bitcoin a gente olha desse jeito, mas em vários ativos aqui a configuração funciona na mesma condição, ó. Aqui eu estou no gráfico de 15 minutos aqui do Doge. Posso botar no 30 se eu quiser também, para tentar colocar aqui, ó, uma bela compra aqui embaixo. Ó. Eu fiz essa compra aqui, ó, foi maravilhosa, tá? A compra de fundo duplo aqui, ó, infelizmente não chegou, né, com a volatilidade aqui embaixo. Pronto para a gente comprar. Ó, essa compra aqui, ó, foi muito boa, apesar da queda ter acontecido. Isso aqui é um fator que não dá para a gente prever, tá? A indicação foi feita com base no nosso estudo aqui para ele retomar a posição aqui em cima. Ó, essa outra compra aqui ela já teria sido bem executada no primeiro toque, né, do preço médio do comprador aqui na faixa do 39. Eu fiz essa compra aqui, fiz essa saída aqui também, ó, de parcial dessa posição aqui.
Então, ou seja, serve para você recuperar movimentos, né, de recompra, serve também para você desfazer as posições, né, entendendo que você está no mercado, olha só, isso que eu estou falando, ó, você está no mercado que está acumulando ou distribuindo, está apertado o mercado aqui. A hora que entrar volatilidade, se caso for para compra, beleza, dá para segurar. Se for para venda, a gente observa que o mercado pode evoluir para uma volatilidade até maior, mais forte, entra uma queda mais pesada. E aí sim a gente espera para fazer a compra. A gente não compra simplesmente porque caiu. A gente espera fundos duplo. Teve vários ativos que deu fundo duplo, né? Infelizmente o Doge pegou uma volatilidade alta, não fez mais o outro fundo aqui que era necessário para a gente fazer o operacional 100%. Mas basicamente depois que entra uma volatilidade, observem que o mercado fica de lado. Esse mercado de lado é importante para a gente fazer o giro, isso é importante. Dificilmente o mercado engata mais uma volatilidade exagerada aqui, ó, né? Pode acontecer, pode, mas esse tipo de compra aqui que eu fico esperando, ó, independente do time, beleza? Esse é o tipo de compra que eu fico esperando. E as saídas bem delimitadas ali em cima, tá? A gente tem isso daí balizado, ó, e estava perto do alvo, o alvo seria lá no 45, mais ou menos. Então a gente tem isso aqui podendo ser trabalhado em qualquer tempo gráfico. Puxei o diário aqui, ó. Vamos ver se dá para a gente achar. No diário, tá, pessoal? No diário, precisa de mais dados, né, para completar o indicador. Porém, a gente pode observar no diário o preço médio do vendedor aqui em cima, ó. Então, assim, é um alvo extremo lá no 48, né? A gente só vai ter uma retomada da tendência de alta se passar o 48 para cima, tá? É assim que a gente olha no prazo mais longo, tá? E a atuação aí no 15 e no 30 muito muito precisa, muito assertiva. Então, mesmo para quem está fazendo uma análise de longo prazo, é importante saber pontos de fazer uma realização parcial para fazer uma retomada de compra caso o preço caia de novo lá para 30 centavos no caso do Doge aqui, ó. Se entra uma nova pressão do vendedor, tá vendo, ó, que está diminuindo a volatilidade. Já já, daqui uns dias, o mercado estoura para algum lado, seja para compra ou para venda. Se for para compra, a gente vai esperar o mercado esticar bastante, perder volatilidade, depois a gente entra. É assim que a gente faz. Isso daqui, pessoal, depois eu faço outro vídeo mostrando nos papéis como que se comporta, mas a visão operacional ela é a mesma para ações, para índice, para Forex, é a mesma visão. A gente tem esses pontos para fazer a sugestão, né, de compra e de venda. É claro que vai depender do target que a pessoa quer, no curto, no longo, no médio prazo, né, mas as sugestões elas vão ser feitas em todos os tempos gráficos aí, juntamente com os preços médios e a volatilidade. Todos os indicadores aí de forma automática, a pessoa não tem que inserir nada, a pessoa só tem que inserir aqui o layout, né, que está específico, e os indicadores são esses daqui, ó. A gente tem aqui para mostrar para vocês novamente aí a dupla confirmação, né? As setinhas que vão mostrar ali regiões de rompimento que pode aparecer um comprador ou um vendedor, o preço médio e a volatilidade. São só esses indicadores que eu uso para trabalhar tanto no curto prazo, no day trade, quanto para o longo prazo, no swing trade ou posição. E é só isso que eu preciso de tudo que eu já vi na internet, de tudo isso que a gente já, de mais de 6 anos de mercado, de todos os indicadores que a gente já criou, esse conjunto de indicador é o que hoje proporciona aí uma ajuda, uma extrema segurança, um trabalho profissional para fazer junto com a leitura. Beleza? Forte abraço, tamo junto, até a próxima.